Leitura do livro Amargo Regresso, escrito por Mário Soriani, ditada pelo espírito Alceu de Souza Novaes. Sinopse. Esta é uma história contada em duas partes. A primeira se passa no início do século XIX, tempo de escravidão no Brasil. Época de muito sofrimento, muita revolta e muitos crimes, onde a maldade e a vaidade humana prevaleciam, independente da cor da pele. Nesse cenário, vamos conhecer Paulo, fazendeiro rico e poderoso que, tendo herdado a propriedade de seu pai, a fazenda Pombal, deixa aos cuidados de Matias, um feitor desumano, a condução do destino de seus escravos. Em meio a intrigas, traições e injustiças, vemos os personagens dessa trama se envolvendo cada vez mais em atitudes reprováveis e com isso semeando para o futuro uma nova encarnação de dor e reparação, que iremos conferir na segunda parte, quando Paulo renasce, então na África, e como um menino negro de 13 anos vem para o Brasil, sequestrado de seu país e vendido como escravo, indo trabalhar justamente em sua antiga fazenda. Prefácio. Esta obra é um tratado de como a desídia pode nos afetar durante séculos, prendendo-nos a um mundo de sofrimentos quando poderíamos trabalhar e habitar mundos felizes. O comportamento do protagonista dessa história, o espírito Sebastião, em sua existência anterior com o nome de Paulo, dá-nos claramente a ideia do quanto representam os prejuízos causados pelos atos de omissão. É comum as pessoas se justificarem de erros dizendo: "Eu não minto, apenas omito". Está claro que erros por omissão são tão graves quanto mentiras, e ainda com o agravante de se pretender mascarar uma falha agindo-se de forma premeditada. Evidentemente, não estamos aqui falando de uma pessoa omitir um fato irrelevante, a fim de não causar sofrimento desnecessários. O que é tratado nessa história, e louva-se a humildade do protagonista em reconhecer os erros e estar trabalhando para repará-los há 2 séculos, é uma das questões-chave de O Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores se o simples fato de o homem não fazer o mal já seria suficiente para ter ele uma vida correta na Terra. A resposta do Espírito da Verdade é límpida: não. É preciso fazer todo o bem necessário. E ainda acrescenta: cada um responderá por todo o mal decorrido em função de sua omissão. Desta forma, deixamos aos nossos leitores uma história para uma boa reflexão, lembrando que o maior crime, a mais cruel e injusta falta cometida contra uma pessoa no planeta Terra, foi aquela gerada pela omissão de Pôncio Pilatos. Conheço o espírito Sebastião há muitos anos, e sua história me comoveu a cada detalhe contado por ele ao longo do nosso convívio. Fui acolhido por ele logo após meu processo de desencarnação da última existência na Terra, há quase 60 anos, e desde aquela época trabalho com ele em seus projetos socorristas, principalmente a todos aqueles espíritos participantes desta história. Desde então, lado a lado com esse ser que é um exemplo de dedicação e altruísmo, sinto-me honrado e agradecido por participar do processo que deu origem a essa história, uma vez que os fatos em si ocorridos na primeira metade do século XIX ainda trazem muitas dores ao sensível e bondoso espírito Sebastião. Espero que essa narrativa tenha retratado fielmente o ocorrido nas Minas Gerais naquela oportunidade, conforme relatos que vim ouvindo de Sebastião e registrando ao longo dos últimos anos. Que a leitura desse livro possa auxiliar na transformação moral de todos aqueles que dele tomarem conhecimento. Alceu de Souza Naves. Capítulo 1. Fazenda Pombal. Vivíamos o final do primeiro quarto do século XIX. Os irmãos da Mãe África chegavam contínua e interminavelmente à terra do Cruzeiro do Sul. Infelizes e desterrados de suas origens, vendidos por seus próprios irmãos, separados dos entes queridos, choravam a ausência da terra-mãe. Por sua vez, o Brasil vivia agitados tempos do período de pós-independência de Portugal, ainda tentando consolidar um vasto império sacudido por incontáveis revoluções de norte a sul do novo país.
A economia, por essa época, estava totalmente assentada no desumano trabalho escravo. Paulo, rico fazendeiro, não era de todo mau. Todavia, era omisso nas situações em que deveria agir com sensatez e equilíbrio. Tendo conhecimento a respeito da forma como eram tratados seus escravos, acabava esquivando-se, deixando tudo sempre aos cuidados do cruel e insensato feitor Matias. Matias foi conduzido ao cargo por interferência ainda do pai de Paulo. De caráter maldoso, o velho Jerônimo escolhia a dedo seus mais diretos auxiliares. Quanto mais duro e desumano, maiores eram as chances de ser guindado aos principais postos na direção da fazenda. E, tão logo o velho Jerônimo fechou os olhos para sempre, Paulo assumiu, ainda jovem, o comando da propriedade, deixando seguir o estilo de seu pai, ou seja, aqueles homens que foram de confiança total de Jerônimo continuaram a comandar a fazenda Pombal. Para a infelicidade completa dos trabalhadores, se houve mudança, esta foi para pior. A frustração era grande porque havia uma esperança no seio da comunidade escrava, uma vez que o jovem Paulo sempre se mostrara dócil com os escravos, no que era repreendido duramente por Jerônimo. No leito de morte, o infeliz moribundo praticamente passou aos cuidados de seus administradores todo o caminho a seguir, advertindo Paulo que, se assim não fosse, esse poderia perder tudo que ele, o pai, tinha conseguido. Desta forma, Paulo não teve a iniciativa e a força de caráter suficiente para mudar aquele quadro. Tinha em Matias o homem de confiança, todavia, seu feitor era temido até por proprietários de fazendas vizinhas. Não titubeava em castigar os pobres negros até por simples capricho. Além disso, ai daquela mocinha que fosse atraente. Matias abusava de todas aquelas que tivessem a infelicidade de lhe agradar-lhe os sentidos brutos. Os dias eram assim, de muito medo e revolta, sob o conhecimento e a concordância de Paulo. Naquela tarde fria do outono de 1825, que marcariam a história da fazenda Pombal a ferro e sangue. Entre essas pessoas, uma mulher seria o pivô de tudo, Maria Auxiliadora. Esse é o novo nome recebido em terras brasileiras. Capítulo 2. Novos habitantes. Os escravos que chegavam à fazenda Pombal vinham em grande parte de negociações entre os grandes e pequenos proprietários da região das Minas Gerais. Alguns eram adquiridos no mercado de escravos do Rio de Janeiro ou de Salvador, mas o custo e o risco no transporte com exposição aos ataques de fugitivos que habitavam quilombos eram fatores a considerar. Assim, ocorriam muitas negociatas em que os devedores pagavam seus débitos repassando escravos. Esses que chegavam agora vinham de proprietários paulistas. Formavam um grupo heterogêneo em relação à procedência de suas terras de nascimento. Maria Auxiliadora pertencia à chamada raça negro-mina. Os componentes dessa raça tinham essa denominação por serem embarcados na feitoria de São Jorge da Mina, atual Gana, cidade de Elmina. Eram trabalhadores muito utilizados na mineração. Essa escrava era de uma beleza rara, filha de um português com uma habitante de uma nação africana. Herdara a beleza da mãe, combinada com os traços europeus do pai. Viviam muito bem em sua terra, mas as constantes guerras entre as próprias tribos africanas fizeram que fossem derrotadas pelos inimigos e acabaram, como era de praxe, sendo escravizados e vendidos aos traficantes. Separada de sua família, tornara-se vítima de sua beleza. De caráter fútil, acabara se envolvendo com um dos filhos de seu ex-proprietário, que resolveu vendê-la a preço bem baixo para liquidar pequena dívida e ao mesmo tempo livrar-se do problema. Dessa forma, Maria Auxiliadora vinha nesse grupo e, por sorte, passou algum tempo sem ser notada pelo maldoso feitor, algoz de muitas escravas naquela fazenda. Os dias corriam intranquilos, como ficaram desde a morte de Jerônimo, em razão da omissão e conivência do herdeiro, seu filho Paulo. Matias e seus homens ganhavam cada vez mais ousadia na prática de todo tipo de maldade e até desonestidade,
lisando a economia da propriedade. Embora fosse uma pessoa sem marcas de perversidade, Paulo pecava pela falta de pulso. Entre os escravos que já laboravam ali há algum tempo, destacava-se como uma espécie de líder, Maurício. Forte, determinado e com uma capacidade elevada de trabalho, nutria pelo feitor um ódio mortal. Aos mais íntimos chegava a expor suas ideias de fuga, mas com todo cuidado, pois a grande maioria era dominada pelo medo, com toda razão, pois uma tentativa de fuga frustrada teria péssimas consequências. As histórias que chegavam de outras fazendas não animavam em nada uma iniciativa dessa natureza. Maurício, de origem banta, viera do Congo e tinha como objetivo primeiro buscar sua liberdade. Fugir da fazenda Pombal era quase impossível. A localização não ajudava, pois era cercada por pântanos, encravada num vale com uma topografia totalmente desfavorável para essa empreitada. Além disso, era uma população de escravos muito pacífica e, de certo modo, muito acomodada, na visão de Maurício. De verdade mesmo, ele podia contar apenas com duas pessoas, Henrique e Pedro, o segundo, banto como ele, que compartilhavam suas ideias. Havia, no entanto, além desses entraves, o risco que representava o feitor, que poderia facilmente matá-los num castigo no tronco. Outro perigo eram os próprios companheiros, que, com medo de represálias, que indubitavelmente viriam para os que ficassem, poderia delatá-los, até involuntariamente, fazendo comentários de forma inadvertida, o que com certeza contribuiria para a descoberta dos planos por parte do astuto Matias e de seus comparsas. Mas a chegada desse grupo era tudo que Maurício precisava para levar adiante seus projetos. Maria Auxiliadora representava o primeiro motivo. Escravos fortes, novos e com a mesma sede de liberdade completavam o quadro. Paulo, complacente como proprietário, seria o fiel da balança nessa disputa. Tudo dependeria agora de que Paulo tomasse decisões enérgicas, mas que visassem ao bem-estar da propriedade e de seus próprios escravos, ou que permanecesse como aquela pessoa que não praticava o mal, mas também não fazia o bem necessário. Estava nas mãos de Paulo o destino de dezenas de vidas. Basta ao homem não praticar o mal para agradar a Deus e garantir sua posição no futuro? Não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, questão 642. Capítulo 3. André. Vivia na fazenda uma pessoa muito especial, respeitada por todos, que tinha um lugar reservado nas partes logo abaixo da casa grande, onde habitava por decisão de Jerônimo desde muito antes de esse morrer. Tratava-se de André, já chegando ao meio século de vida. Fora no passado o negro de confiança de Belarmino, avô de Paulo. Filho da negra que cuidava da cozinha, cresceu junto aos familiares dos donos, e devido à sua humildade, inteligência e capacidade de trabalho, era o responsável, à época de sua mocidade e posteriormente na idade adulta, pelos cuidados com o gado. Assim, crescera junto com Jerônimo, sendo um pouco mais velho que o patrão. Entre as raríssimas pessoas que poderiam influenciar Jerônimo estava André. Constantemente o fazendeiro procurava André para conversar em seu quartinho, que ficava logo abaixo da cozinha. Senhorzinho, carece dar mais atenção ao menino Paulo no preparo para cuidar de sua fazenda. André, você está louco? Tenho saúde e disposição para viver muitos anos ainda, velho. Ninguém sabe a vontade de Deus, patrão. Muitas vezes, o dia de nossa liberdade está muito mais próximo do que parece. André tinha uma capacidade moral muito elevada. Tinha sonhos que eram verdadeiras aulas. Sabia, por intuição, que o patrão não viveria mais no corpo físico por muito tempo. Deus tem coisa melhor para fazer, meu caro, assim respondia o orgulhoso patrão. Jerônimo, nossas vidas têm quem controla. Os negros lutam pela liberdade, mas a verdadeira libertação quase ninguém percebe. Vê-se que a idade lhe pesa na mente, André.
Da nossa vida cabe a nós mesmos cuidar. Você é livre, não há o que temer. Os outros chegam aqui a custo de dinheiro. Esses sim, não prescindem da liberdade por razão mais que justa. Paguei pela vida deles, logo me pertencem. Até Deus sabe disto. Percebia-se claramente que os interlocutores tinham uma diferença enorme na elevação moral. Não obstante, o destino os colocara lado a lado. Pela visão materialista, Jerônimo era superior a André, mas a realidade era clara. Pelas leis do universo, era exatamente o oposto. André tinha conhecimento de tudo o que se passava na propriedade. Todos o procuravam, fosse por dúvidas em determinados serviços, fosse por problemas de saúde, pois era um benzedor muito afamado. Graças à sua elevada conexão com o astral superior, conseguia curas inacreditáveis. Dos raros habitantes dali que não o aceitavam, um era Matias, de natureza bruta e com os sentimentos entorpecidos pela cobiça e maldade, invejava-lhe a posição de respeito, sem entender como um negro poderia levar uma vida daquelas. Mas quem tinha coragem para discordar de Jerônimo? Somente o fiel amigo e servidor da infância e juventude do patrão poderia fazê-lo. Capítulo 3. André. Vivia na fazenda uma pessoa muito especial, respeitada por todos, que tinha um lugar reservado nas partes logo abaixo da casa grande, onde habitava por decisão de Jerônimo, desde muito antes de este morrer. Tratava-se de André, já chegando ao meio século de vida, fora no passado o negro de confiança de Belarmino, avô de Paulo. Filho da negra que cuidava da cozinha, cresceu junto aos familiares dos donos, e devido à sua humildade, inteligência e capacidade de trabalho, era o responsável, à época de sua mocidade e posteriormente na idade adulta, pelos cuidados com o gado. Assim, crescera junto com Jerônimo, sendo um pouco mais velho que o patrão. Entre as raríssimas pessoas que poderiam influenciar Jerônimo estava André. Constantemente o fazendeiro procurava André para conversar em seu quartinho, que ficava logo abaixo da cozinha. Senhorzinho, carece dar mais atenção ao menino Paulo no preparo para cuidar de sua fazenda. André, você está louco? Tenho saúde e disposição para viver muitos anos ainda, velho. Ninguém sabe a vontade de Deus, patrão. Muitas vezes o dia de nossa liberdade está mais próximo do que parece. André tinha uma capacidade moral muito elevada. Tinha sonhos que eram verdadeiras aulas. Sabia por intuição que o patrão não viveria mais no corpo físico por muito tempo. Deus tem coisa melhor para fazer, meu caro, assim respondia o orgulhoso patrão. Jerônimo, nossas vidas têm quem controla. Os negros lutam pela liberdade, mas a verdadeira libertação quase ninguém percebe. Vê-se que a idade lhe pesa na mente, André. Da nossa vida cabe a nós mesmos cuidar. Você é livre, não há o que temer. Os outros chegam aqui a custo de dinheiro. Esses sim, não prescindem da liberdade por razão mais que justa. Paguei pela vida deles, logo me pertencem. Até Deus sabe disso. Percebia-se claramente que os interlocutores tinham uma diferença enorme na elevação moral. Não obstante, o destino os colocara lado a lado. Pela visão materialista, Jerônimo era superior a André, mas a realidade era clara. Pelas leis do universo, era exatamente o oposto. André tinha conhecimento de tudo o que se passava na propriedade. Todos o procuravam, fosse por dúvidas em determinados serviços, fosse por problemas de saúde, pois era um benzedor muito afamado. Graças à sua elevada conexão com o astral superior, conseguia curas inacreditáveis. Dos raros habitantes dali que não o aceitavam, um era Matias, de natureza bruta e com os sentimentos entorpecidos pela cobiça e maldade, invejava-lhe a posição de respeito, sem entender como um negro poderia levar uma vida daquelas. Mas quem tinha coragem para discordar de Jerônimo? Somente o fiel amigo e servidor da infância e juventude do patrão poderia fazê-lo, André. André angariara de todos a confiança, o respeito e o carinho pela forma com que exercia o amor ao próximo. Entre os dois, André e Jerônimo,
Ainda se repetiria por mais algum tempo essa conversa, em que André tentava alertar o patrão sobre a necessidade de preparar o filho para os novos desafios que viriam. Jerônimo, no entanto, não tinha condições de entender o recado. Senhorzinho, conheci seu pai tão bem quanto o senhor. Com que idade ele o colocou na lida? Meu pai era diferente de mim, André. Até com os escravos ele era muito conversador. Você sabe disso. Não tem como ser benevolente com essa gente. Paulo puxou a meu pai, o velho Belarmino. Vai demorar muito a amadurecer. Engano seu, senhorzinho. Seu pai tinha bondade na alma sem ser conivente com erros. Respeitava sem deixar de perder o controle sobre a situação. Impunha-se pela autoridade sem ser cruel. Vê-se que você tem preocupações sem fundamentos. Não queira colocar Paulo em lugar que ele ainda não merece. Vocês ainda vão ter que aguentar esse velho Jerônimo por muitos anos. Falando assim, deu uma sonora gargalhada e saiu, não sem antes tomar mais um gole do gostoso café que André lhe servia. Meneando a cabeça, André, sentado em seu toco de madeira, que lhe servia de cadeira, deu uma tragada no inseparável cigarro de palha e ficou a meditar. O que seria daquela propriedade quando o verdadeiro patrão fechasse os olhos para sempre? Sabia dos desmandos de Matias e temia, com toda razão, pelo futuro do inexperiente e desinteressado Paulo. Quantas vidas estariam em jogo? Debalde tentava intervir em favor de um futuro melhor para tantas almas endividadas pelos caminhos da vida. Só Deus mesmo e nosso Senhor Jesus Cristo, pensava consigo, para ter compaixão desses seres. Jerônimo era muito cabeça dura para enxergar. Capítulo 4. Reencontro de almas. Qual é seu nome? Maria Auxiliadora, por quê? Respondeu de forma arrogante a mulher que acabava de chegar à fazenda Pombal. Contrariando o comportamento feminino para a época, a moça mostrava-se soberba, sem o mínimo receio de expor seu caráter snob. Aconselho a mudar o modo de agir por essas paragens. Negro aqui só tem o direito de baixar os olhos e falar pouco, e principalmente nunca formular uma pergunta sequer. Maurício, o negro corajoso e muito respeitado, falava nesses termos, procurando manter sua liderança ali. Mas naquele momento estava de certa forma deslumbrado com a beleza da nova escrava. Estava ainda mais satisfeito por ter chegado alguém tão destemido, com uma autoestima muito elevada. Precisavam muito disso, pensava ele, principalmente porque aquele grupo era tão pacato, tão passivo, que até era motivo de desânimo de sua parte. Pena que para essa finalidade a pessoa em questão era uma mulher. Ela acabaria se tornando presa fácil da maldade de Matias. Precisaria ter paciência com ela, mas não queria usá-la porque em seu coração um sentimento forte já despontava. Pela sua própria índole, não afeito a essas coisas do coração, desconhecia que sua interlocutora vinha como uma viajante no tempo, de outras eras, nas quais já tiveram vidas afetivas marcada pelo sentimento mais profundo do amor. Sabe, disse ela buscando completar a frase, mas de olhos terrivelmente atraentes e penetrantes, dando a entender pela hesitação que queria saber o nome do moço. Maurício. Completou, de cara fechada, o rapaz. Então, Maurício, costumo não ter medo aonde chego. Sei de tudo isso que você me diz. Não nasci ontem, mas apesar de minha condição de escrava, confio nas minhas habilidades. Na verdade, estou no momento na condição de escrava, mas lhe digo que não nasci assim. Faço o meu trabalho, sim, como as outras mulheres. Não sou louca de afrontar aqueles que detêm momentaneamente nossas vidas, mas tenho consciência do que sou capaz, e eu sei até onde posso ir. Arrogante a moça, pensou calmamente o rapaz, atraído por aquele comportamento tão ousado e admirado pela beleza da mestiça. Maurício sentia ao mesmo tempo que não poderia deixar que se perdesse o respeito e a ascendência que tinha sobre o grupo.
Precisamos de pessoas com essa forma de pensar por aqui, mas, considerando que é mulher, devo alertá-la que melhor para você seria medir bem o que fala e baixar um pouquinho sua arrogância. Não falo por suposta autoridade, mas sim atento ao que vejo há alguns anos nessa fazenda. Temos um feitor que é o próprio diabo na terra. Para colocá-la no tronco, basta não ir com sua cara. Para esse tipo de gente, tenho os meus recursos. Cale-se! Maurício entendera a argumentação de forma tão clara e, com a primeira pontada de ciúmes, quase perdeu o controle e esbofeteou a escrava. Não me calo, não. Essa é uma condição que não me imponho. Claro que sei o momento e com quem devo agir assim. Maurício percebeu que era inútil prosseguir, e além de tudo precisava conquistar a moça por ordem de seu coração. Mesmo não querendo, num primeiro momento entendia que aquela valentia poderia ser usada como uma arma em favor de seus projetos. Melhor não usar a força agora. Daria linha aos instintos descontrolados da moça. Precisava ver se isso valeria a pena, mas sabia que, optando por esse caminho, os riscos se tornariam muito maiores. Dessa forma, mudou de estratégia, modificando o tom da conversa. Você, que tem essa ideia tão forte em relação à sua própria independência, nunca pensou em voltar a ser livre? Você sabe melhor do que eu, nossa liberdade é um sonho quase impossível. Minha nação perdeu a guerra, meus pais ficaram mortos na minha terra. Não há mais como reaver a felicidade. Aonde chego, uso os recursos que tenho, visto uma máscara, assumo outro ser, jogo o jogo que me propõe. A moça era demoníaca, e isso mais ainda atraiu o desejo de Maurício. Você pensa em liberdade? Ela perguntou de forma agora mais amistosa. Acha porventura que conseguirá algo tão distante de nós quanto a nossa própria terra? Fosse para me conformar com isso aqui, melhor morrer, não acha? Respondeu Maurício, agora feliz com o rumo da conversa. Por outro lado, há perigo em qualquer lugar em que se vá. Temos olhos e ouvidos sobre todos os nossos passos. Se você pensar em fugir, argumentou a moça, eu lhe digo, não terá vida longa. De onde venho não era muito diferente. Vi muitos morrerem debaixo de castigos que nem quero lembrar. Maurício, pensativo, não sabia se expunha seus planos. Até onde a mestiça era confiável, mas seria uma mulher e tanto a quem se associar, sobretudo porque o coração e o desejo só faziam aumentar o prazer de estar com alguém como Maria Auxiliadora. Ela também, por sua vez, sentia algo pelo jovem, mas melhor seria não deixá-la perceber. Era nova ali e precisava ir com cautela. Manipulava a todos com quem convivia, e assim uma paixão descontrolada era algo com que pretendia não se envolver por ora, pelo menos sem antes conhecer o terreno no qual pisava. Perdera toda a regalia na propriedade interior por confiar nas pessoas erradas. Ousada, tinha, naquela oportunidade, a certeza de que sairia da condição de escrava para a de proprietária, mas seu descontrole na língua colocara tudo a perder, e ainda quase fora parar no lugar dos suplícios. Saíra no lucro, pensava. Estivera a um passo de conquistar sua liberdade graças aos seus talentos, representados por sua beleza e artimanha. Agora estava ali, atraída por aquele homem rude, mas seria o melhor caminho? Não, pensava. Tenho coisas melhores a fazer. Preciso conhecer mais a respeito do que acontece nesse lugar. Maurício é belo, atraente e pode, sim, ser uma saída. Todavia, melhor me controlar e deixar isso para possíveis trocas futuras. Agia assim, sempre com frieza e buscando vantagens no eterno jogo da vida. Então, Maurício disse: aconselho, se é que pretende ouvir alguém que conhece a cada palmo desse inferno, a ir com calma. Isso é uma selva, selva muito pior do que o lugar em que nascemos e habitamos. Lá temíamos as feras brutas, sempre as donas das matas. Mas falo com clareza. Pior são os seres humanos que nos dominam. Perdi meus entes queridos também,
Tenho saudades de nossa terra, mas se há uma palavra que recomendo é prudência. A moça sorriu, demonstrando um certo desprezo, mas consciente dos riscos que era uma vida de escravo, respondeu sem menosprezar. Eu agradeço muito e tenho certeza de que trabalharemos juntos como amigos. Não há como ser diferente. Estamos no mesmo barco, meu caro. O que dói aqui, apontou para o próprio corpo e completou, indicando na direção de Maurício. Dói aí. Tenha paciência no que pretende fazer, mas fico agradecida pela confiança e orientação. Sejamos amigos, juntos poderemos muito mais, concluiu com um sorriso maroto. O rapaz ficou na dúvida. Juntos, como parceiros? Pensou. Claro que seria bom, mas ele queria muito mais que uma parceira de negócios. Lutaria por isso, mas, na sua condição de jovem e impossível, percebia que seria uma luta insana para chegar ao topo, mas sabia dos riscos, e ele nem contava com a disputa do maior inimigo, Matias, que ainda não havia entrado no jogo, e o feitor nunca perdia.